Olá pessoal, boa noite. Hoje eu vou corrigir aquela nossa atividade avaliativa que vocês me entregaram na segunda-feira, tá? E amanhã eu vou passar uma videoaula também na continuação ali do lucro real a respeito do PIS e COFINS não cumulativo dentro do lucro real, envolvendo aí comércio e serviço, e fala sobre a questão dos créditos e coisa nesse sentido. E depois, dando sequência na próxima semana, na quarta-feira, eu vou fazer a correção das duas atividades relativa ao ISS e relativo ao lucro real, para dar uma devolutiva para vocês, tá? Dando continuidade depois mais dois itens do plano de ensino, e a gente vai encerrar então com o trabalho. Eu vou passar um trabalho para vocês que vai somar como nota junto a essa atividade avaliativa e as outras atividades que a gente está fazendo. E nesse trabalho eu vou passar uma situação hipotética para vocês de uma empresa que está se iniciando. Então vocês vão fazer o planejamento tributário dessa empresa, tá? Vocês vão pegar e vão fazer os cálculos, tá? Relativo aos três regimes na situação que eu jogar para vocês. Então, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, tá? E vocês vão me dizer qual o melhor regime de tributação para essa empresa dentro desse planejamento tributário, tá bom? Esse trabalho vocês podem fazer em até 3 pessoas, tá? Vocês dividem até 3 pessoas, claro, todo mundo coloca lá o nome no trabalho, tá bom? E vocês vão me entregar na data que eu colocar lá para vocês, tá bom? Até porque eu tenho que lançar a nota de vocês até de 22 de junho. Até de 22/6 eu tenho que lançar a nota dentro do SEI, porque depois logo vem as avaliações substitutivas, tá bom? Então, pessoal, corrigindo essa atividade avaliativa, a questão número 1, eu vou postar... Perdão, pessoal. Daqui a pouco no SEI vai estar lá digitalizado a atividade avaliativa, tá? Eu fiz a correção dela à mão, tá? Vou comentar com vocês aqui, vocês acompanham no vídeo juntamente com a correção lá no SEI, tá? A questão número 1 falava que a CIA Universal ela era tributada pelo imposto de renda com base no lucro presumido, né? No quarto trimestre de 2018, e foram extraídas as seguintes informações da sua situação contábil, né? Essa questão valia 1,5 ponto. Ele trazia uma receita de venda de mercadoria, de revenda de mercadoria de 450 mil, uma receita de serviço de 120, um ganho de capital na alienação de bens de 40 mil e um rendimento de aplicação financeira de renda fixa de 20 mil. Ele ainda citava lá com 8% e 32%, as alíquotas de presunção, 8% para venda de mercadoria e 32% para serviço, né? E quer saber o lucro presumido, né? Então eu não queria saber o valor do imposto de renda, eu queria saber o lucro presumido. Aqui eu peço uma desculpa novamente para vocês, que lá no final eu coloquei o valor do lucro presumido para IRPJ e contribuição social. Impossível, né, gente? Porque para venda de mercadoria, o IRPJ é 8%, mas a contribuição é 12%. Então não é a mesma base de cálculo nunca do imposto de renda e da contribuição social para o lucro presumido nesse caso. Então, como eu coloquei naquele áudio, eu vou considerar apenas para fins do imposto de renda. Quem te me entrega a atividade, eu vou analisar cada caso a caso, tá? Vocês podem ficar tranquilo quanto a isso, tá bom? Mas, em resumo, então, calculando a base de cálculo, o lucro presumido, né? Eu não queria o valor do imposto de renda, mas o lucro presumido, ficaria da seguinte forma. Primeiro, revenda de mercadoria é 8% a alíquota de presunção, né? Até a atividade falava. Então, se a gente pegar 450 mil e multiplicar por 8%, a gente vai encontrar 36 mil, né? De valor ali sobre de base de cálculo sobre a receita de 450 mil de revenda. Serviço era 120 mil, 32% é a alíquota de presunção, né? Então 120 mil vezes 32% daria 38.400, correto? Ganho de capital, rendimento de aplicação financeira, são receitas, né? Receitas financeiras, o que tem que ser feito? Somado na base de cálculo também, né? Então eu pegaria 36 mil mais 38.400 mais 40 mil da receita de ganho de capital mais 20 mil da receita com a rendimento de aplicação financeira. Eu tenho então a base de cálculo do lucro presumido de 134.500, 134.400, perdão, 134.400. Então a alternativa letra A nesse número 1, tá? Era simplesmente fazer a revenda de mercadoria vezes 8%, o serviço vezes 32%
e somar as receitas financeiras. Pronto, você encontra a base de cálculo para o lucro presumido, tá bom? Era o que o exercício pedia. Então a letra A, 134.400 era a resposta, tá? No número 2, eu já pedia o valor do IRPJ com o adicional do imposto de renda, né? Sendo assim, o valor do IRPJ e o seu adicional, deduzidas as retenções, né, no trimestre, qual que era o valor. Aqui também eu peço uma desculpa, eu falei para vocês que vocês encontrariam um valor R$500 a mais do que era a alternativa aqui na hora da digitação, eu acabei colocando um valor incorreto. Mas como era cálculo, eu vou analisar o cálculo, tá bom, pessoal? De vocês, caso a caso, como eu disse, pode ficar tranquilo nessa situação. Ele trazia umas informações ali, a revenda de mercadoria era 2 milhões, que a prestação de serviço era 200 mil, o ganho de capital era 20, né, na venda do bem do imobilizado, rendimento de aplicação financeira de 10, juros ativos, né, de 5, lembrando que juros ativos, né, é diferente de juros passivos são despesas, não é receita, juro ativo sim, é receita e você leva a tributação, tá? E ele informava um imposto de renda na fonte de 7 mil e a contribuição social retida de serviço de 2 mil, né? Mas como é que eu queria imposto de renda apenas, pessoal? Essa contribuição social aí tá só para, né? Uma informação a mais na atividade, né? Então, revenda de mercadoria, o que vocês fariam? Multiplicavam por 8%, que é o índice de presunção, né? Pro IRPJ, porque eu pedi o IRPJ. Então, 2 milhões vezes 8% eu achava 160 mil, né? O serviço é 200 mil, vezes 32%, eu achava 64 mil. Ganho de capital é receita financeira. Rendimento de aplicação financeira é receita financeira. Juros ativos também é receita financeira. O que eu faço com as receitas financeiras? Somo na base de cálculo, né? Então eu teria uma base de cálculo de 160 mil, mais 64 mil, mais 20, mais 10, mais 5. Eu encontraria 259 mil reais de base de cálculo para o imposto de renda, né? 259 mil. Qual que é a alíquota do imposto de renda, gente? 15%, né? Então, 259 mil vezes 15%, eu encontraria R$ 38.850 de imposto de renda. Mas, detalhe, lucro presumido, o que acontece? Eu volto na base para ver se ultrapassou o quê? O adicional, né? E ali falava do trimestre. Então, o adicional do imposto de renda no trimestre é quanto? R$ 60 mil, certo? Então, 259 mil menos 60 mil, eu encontraria R$ 199 mil de base para o adicional, né? 259 mil menos 60 mil, 199 mil. Vezes 10%, eu encontraria R$ 19.900 de adicional. Então, 38.850 mais 19.900, eu encontraria 58.750, né? Tinha até uma alternativa lá, letra A, nesse mesmo valor de 58.750. Só que, detalhe, falava lá que sobre a receita com serviço já tinha sido retido um imposto de renda de 7 mil, né? Emitiu uma nota fiscal, teve um destaque no imposto de renda, retenção de 7 mil. Quando é isso, pessoal, que tem a retenção já do imposto de renda, quer dizer que sobre essa receita eu não vou pagar de novo imposto de renda, né? Porque já reteve. Então, dos 58.750 eu tinha que tirar 7 mil reais, né? Então eu encontrava aí 51.750, tá? Como resposta correta para esse número, essa questão de número 2, tá? Então o detalhe aqui era simplesmente aplicar as alíquotas, pegar as receitas financeiras e somar na base, lembrar do adicional do imposto de renda e no final deduzir o imposto de renda que já tinha sido retido, tá bom? A questão número 3 era uma questão conceitual de legislação mesmo, dizia que, de acordo com a legislação vigente sobre o lucro presumido, é correto afirmar que, primeiro, letra A, pode optar pelo lucro presumido todas as pessoas jurídicas sem qualquer exceção. Primeiro, se uma pessoa jurídica fatura mais de 78 milhões de reais, ela já não pode ser lucro presumido, né? Se ela é, por exemplo, factoring, se ela é banco, ela já não pode ser lucro presumido. Obrigatoriamente tem que ser lucro real, né? Então, pode optar pelo lucro presumido todas as pessoas jurídicas sem qualquer exceção? Lógico que não. Há exceções, né? Como esses dois exemplos que eu coloquei para vocês, são exceções que não podem optar pelo lucro presumido, né? Então, nesse caso, a alternativa letra A está errada, tá? A letra B dizia que no lucro presumido, as receitas com alienação de bens do ativo imobilizado, chamados ganhos de capital, são somadas no faturamento bruto para fins do imposto de renda e contribuição social. Tá certo isso aqui, pessoal? Não, claro que não tá. Por quê? A receita com ganho de capital é uma receita financeira, mas eu não somo no faturamento, eu somo na base de cálculo, né?
Eu não somo lá na receita com venda e com serviço. Eu somo depois que você aplica os índices de presunção na base de cálculo, tá? Então por isso que a alternativa B está errada, tá bom? A alternativa C dizia que a pessoa jurídica optar pelo lucro presumido não precisa manter a escrituração contábil nem livro caixa. Totalmente errado. Toda pessoa jurídica optante pelo lucro presumido tem que ter essa escrituração contábil, tá bom? Então ela não foge de obrigatoriedade de escrituração contábil. Então está errado a letra C por essa questão. A letra D dizia que a opção pela apuração do imposto de renda com base no lucro presumido consiste na sistemática da não cumulatividade. Não, não é. Não cumulatividade, gente, é lá no lucro real, né? O lucro presumido ele é cumulativo, né? Não, ele não é a não cumulatividade, ele é cumulativo, tá? Então a alternativa D estava errada por essa questão. E a E, né? No lucro presumido, o imposto de renda da contribuição social sobre o lucro líquido é devido trimestralmente. Sim, a legislação do lucro presumido diz que o IRPJ e a CLLL ela é devida trimestralmente, correto? Então a alternativa E nessa questão de número 3, tá bom? A questão 4, ele já trazia a respeito do ICMS, né? Legislação também. A respeito do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre serviço de transporte intermunicipal, interestadual e de comunicação, né, que é o ICMS, é correto afirmar que, alternativa A, as alíquotas interestaduais nas operações relativas à circulação de mercadorias e na prestação de serviços são as mesmas para todo o território nacional, independentemente do estado a que esteja sendo destinado a mercadoria. Errado, né, gente? Por quê? Aqui eu estou falando de alíquota interestadual. Lembra daquele quadrinho que eu mandei para vocês lá das alíquotas, né? Lembra lá, ó. Se, por exemplo, a mercadoria saindo da região sul para a região norte, a alíquota interestadual é 7, né? É 7. Mas se sai da região sul para a região sudeste, que é entre eles mesmo ali, a alíquota interestadual deles é 12, né? Então olha a diferença, né? Então isso está incorreto, né? Não é a mesma alíquota interestadual para todo o território nacional, independente de onde vai a mercadoria. Tem diferença sim, tá, em relação à alíquota interestadual entre os estados, tá bom? Então a alternativa A está incorreta. A B dizia que a resolução da Câmara dos Deputados, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis a operações e prestações interestaduais de exportação. Errado. Não é a Câmara dos Deputados, é o Senado Federal, né? É a resolução do Senado Federal e não da Câmara dos Deputados. A alternativa B também está errada, tá? A C dizia que deverá ser seletiva em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço. A palavrinha aqui deverá, né, tá errada. Não deve ser seletivo. A legislação diz que ele pode ser seletivo. Sempre repito para vocês. Se ele fosse obrigatoriamente seletivo, a energia elétrica não estava o preço que está a alíquota do ICMS, que é 29%, que é a alíquota máxima, né? Então, ele pode ser seletivo, ele não deve ser seletivo, tá? Na legislação. Então a alternativa C está errada por causa dessa questão, tá? A D dizia que a resolução do Senado Federal, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, né, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais de exportação. Correto, né? Falei para vocês, é a resolução do Senado Federal que determina a questão dessas alíquotas. Então, a alternativa letra D, tá, de dado, é a alternativa correta nesse exercício. A E estaria errada porque dizia que os produtos sujeitos à substituição tributária, salvo em contrário da legislação, implicará crédito para compensação. Gente, substituição tributária não gera crédito, né? Somente as mercadorias tributadas. Por quê? Porque eu já paguei o ICMS na entrada e não vou pagar na saída. Ora, se eu não vou pagar novamente o ICMS pela saída, porque ele já foi pago pela indústria em toda a cadeia, eu não tenho direito a crédito, né? Eu não vou pagar nada na saída, por que eu vou ter crédito, né? Então a alternativa letra E estava errada por essa questão. Então o D é a certa, a resolução do Senado Federal é que determina as alíquotas para fins do ICMS, tá bom? A alternativa número 5, também mais uma coisa de legislação, também envolvendo o ICMS, dizia o seguinte, e aqui também é a questão de um conceito do ISS, eu coloquei porque eu falei para vocês lá quando eu estava tratando do ICMS sobre essas questões, tá? Número 1. O hospital no município de Mineiros adquire equipamentos de informática de outro estado para compor seu ativo mobilizado. Incide ICMS sobre isso aqui? Sim. Que ICMS que eu estou falando? Estou falando de FAO, né? O ICMS, diferencial de alíquotas. Por quê? Eu estou adquirindo mercadoria de informática para compor meu ativo mobilizado de outro estado. Lembra lá, né?
Se você adquirir mercadorias para o seu bem portátil imobilizado de outro estado, você também tem que pagar o DIFAL, né? Então, número 1, sim, incide ICMS, tá? Inciso 1, item 1, incide sim ICMS. O 2 dizia aqui: um hotel na cidade de Jataí fornece refeições a um grupo de empresários durante um evento realizado no município, os quais são incluídos no valor da diária. Eu falei para vocês, quando é hotel e questão de refeição, alimentação, se a alimentação ela é cobrada à parte, eu pago a diária para hospedar, mas o que eu vou comer ali no hotel é à parte. Você paga ICMS sobre essa operação, tá? Se eu falo o seguinte, olha, a diária é tanto, mas já está incluso o café da manhã, já está incluso o almoço, o jantar, está incluso na diária que você vai pagar. Incide ISS, tá? Então, quando está incluso na diária, é ISS, tá? Quando tiver cobrado separado, é ICMS. Então, nesse número, no item 2, era ISS, não era ICMS. Ele perguntava para identificar apenas aqueles que incidiriam o ICMS. Então, o item 2 não é, tá? O 3 falava que uma empresa estabelecida no município de Mineiros é contratada para o transporte de passageiros, saindo de Mineiros e indo para outro município, na cidade de Goiânia, no caso. Olha só, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, né? Falei para vocês. Que serviços são esses? Transporte intermunicipal e interestadual de passageiros ou cargas e comunicação. Intermunicipal, entre municípios, né? Então, se saiu de Mineiros e foi para Goiânia e está transportando pessoas, ou seja, passageiros, incide o que, gente? ICMS, né? Óbvio que é ICMS. Então, o item 3, sim, também incide ICMS, tá? E o item 4, dizendo que uma empresa fluminense, né? Ou seja, lá do estado do Rio de Janeiro, de preparação de eventos e organizações de festas, foi contratada pelo hotel na Barra da Tijuca, naquele município, no Rio de Janeiro, para realizar a festa da primavera e cobrou 100 mil pela organização do evento. Gente, organização de evento, né? Organização de evento. Isso aqui é o que? Uma prestação de serviço, né? Então, ISS, não ICMS. Então, apenas o item 1 e 3, letra C, é uma operação que incidiria aí ICMS nessa questão número 5, tá bom? A questão número 6, ele vinha lá do ICMS substituição tributária. Lembra lá da questão do cálculo do ICMS substituição tributária? Aqui eu até já facilitei um pouco o cálculo para vocês, porque primeiro, eu falei para vocês, quando a gente calcular o ICMS substituição tributária, primeira coisa que você calcula, nunca esqueçam disso, ICMS operação própria, tá? Calcule ICMS operação própria, primeiro. Segundo, calcule IPI, né? Imposto sobre Produtos Industrializados. Depois eu calculo a base de cálculo do ICMS substituição tributária. E por último, o valor do ICMS substituição tributária, deduzindo o ICMS próprio, né? Aqui eu já dei o valor do ICMS operação própria, né, no exercício. Ele falava que o ICMS da operação própria na indústria era R$240, mas se vocês quisessem calcular, assim como eu calculei, vocês vão ver no sei lá que eu calculei, era 2.000 o valor da mercadoria vezes 12% que é a alíquota interestadual, porque eu estou vendendo de um estado para outro, que a alíquota eu vou aplicar interna? Não, vou aplicar a alíquota interestadual, né? Eu estou vendendo de um estado para o meu estado para outro, aplico a alíquota interestadual. R$2.000 vezes 12 daria R$240 de ICMS próprio, mas já estava no exercício, né? Calculando o IPI, né? Também já deu no exercício que era R$80 o IPI, mas o IPI é a mercadoria ali, ó, 2.000 vezes a alíquota de 4%, né? Então R$80 o IPI. Lembrando que nesse exercício falava bem claro que não houve frete nessa operação, né? Ou despesas acessórias, coisa nesse sentido. Porque se houvesse, lembra, você tem que somar no valor da mercadoria para fins de tributação do ICMS e para fins de tributação do IPI, né? Mas como não tinha, era só pegar o valor da mercadoria vezes a alíquota, você achava o ICMS operação própria e achava também o IPI. Mas já estava no exercício esses cálculos, né? Então, o que faltava fazer? A base de cálculo do ICMS substituição tributária. O que é? É o valor da mercadoria, mais frete, mais despesas, outras despesas que houverem cobrado. Como não havia, era só o valor da mercadoria, mais o IPI, né? Eu tinha que somar o IPI também, e somar o IVA, o índice de valor agregado, né? Que todo produto mercadoria de substituição tributária tem o IVA, né? E falava que por cimento aqui o IVA era 20%, né? Então, R$2.000 da mercadoria, mais 80 do IPI, R$2.080. Mais 20% do IVA, eu achava 2.496 de base de cálculo de ICMS substituição tributária. Mas não era a base de cálculo que eu queria o valor do ICMS, né? Então, 2.496, aí eu aplico a minha alíquota interna no Rio de Janeiro, 19%, né, nesse caso. 2.496 vezes 19%, eu encontraria R$474,24. Menos 240 do ICMS operação própria, eu encontraria R$234,24, né? Então, alternativa letra D de dado
para essa questão, né? Lembrando, bem simples, pessoal. Primeiro, operação própria, ICMS, depois IPI, base de cálculo da substituição tributária e depois o ICMS substituição tributária, onde eu pego o valor encontrado menos o ICMS operação própria para achar o valor que a indústria teria que pagar de ICMS e destacar no documento fiscal lá e na GNRE para recolhimento, né? Então, R$ 234,24, alternativa letra D. Vocês vão ver na correção lá dentro do SEI, tá bom? A questão 7 também vale 1,5 ponto, gente. Aqui falava da questão do ICMS. Bem simples, uma operação básica do ICMS, dizendo que a CIA Comercial Morada do Sol, domiciliada no estado de Amazonas, região norte, lá no Amazonas, adquiriu mercadorias de uma empresa lá em São Paulo, pelo valor total de 10 mil, né? A alíquota do ICMS nessa operação foi 7%, óbvio, saiu da região sul e foi para a região norte, a alíquota estadual é quanto? 7%, né? Posteriormente, ele vendeu 75% desse estoque por 16 mil, incidindo o ICMS nessa operação uma alíquota de 17%. Então, na venda, a alíquota foi 17%. Supondo-se que essa tenha sido as únicas operações no mês de dezembro de 2018, qual o valor do ICMS a ser recolhido ao Estado? Né? Então, primeiro, entrada, gente, compra de mercadoria. Pela compra de mercadoria, eu tenho crédito, não tem? Tenho direito a me creditar. Se a mercadoria, lógico, não fosse opção tributária, eu tenho direito a me creditar. 10 mil reais a minha entrada vezes 7%, que a minha alíquota destacada no documento, eu teria um crédito ICMS de 700 reais. O ICMS a recuperar de 700 reais, né? Na minha venda, na minha saída, eu vendi 16 mil reais dessa mercadoria, né? Essa questão do estoque, gente, era só falar que 75% do estoque ele foi vendido, mas o valor da venda foi 16 mil, né? O prefeito do ICMS ele não quer saber se foi vendido 75%, se foi vendido totalidade do estoque. O importante é o valor da operação. O valor da operação foi 16 mil. E a minha alíquota foi 17%, né? Então 16 mil vezes 17%, R$ 2.720 reais, né? Então eu tenho pela minha saída um ICMS de 2.720 e pela minha entrada um crédito de 700 reais. Como calculo o ICMS? É o débito pela saída menos o crédito, né? 2.720 de débito menos 700 reais de crédito, eu encontraria 2.020 reais de ICMS a recolher, né? Então a alternativa letra C nessa questão, pessoal. E ficou 2 letras D nesse exercício. Me desculpa, tá, pessoal? Esse dia, como eu falei pro Lucas, acho que eu tava em outra dimensão, né? Mas o cálculo que eu vou analisar, tá? Então, pessoal, a letra C, R$ 2.020 reais para efeito do ICMS, tá bom? E o número 8, a última questão que nós tínhamos aqui nessa atividade avaliativa, dizia que, e aqui, pessoal, bem tranquilo, né? Contribuinte é qualquer pessoa física ou jurídica relativo ao ICMS que realize com habitualidade, ou seja, é habitual, ou em volume que caracteriza intuito comercial, compra mercadoria para vender, né? Operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviços, é o ICMS. Então, em relação ao contribuinte ICMS substituição tributária, está falando da substituição tributária, da indústria, vamos falar assim. O sujeito passivo, diverso do contribuinte, porque no caso é a indústria, né? A quem a lei atribui o dever de recolher o imposto relativo às operações subsequentes àquela por ela praticada, é aquilo que eu falei para vocês, né? A indústria ela paga o ICMS por toda a cadeia, até chegar no consumidor final. Isso é o ICMS substituição tributária, né? Tem qual denominação? Como que se chama esse contribuinte quando ele é responsável por pagar o ICMS substituição tributária? É o substituto tributário? É o substituto provisório? É o substituto credor? É o substituto autônomo ou regular? Isso aqui, gente, ó, a substituição tributária ele é um substituto tributário, né? Então, a alternativa letra A, substituto tributário. Aqui tem uma... Eu não coloquei aqui, mas só para título de conhecimento de vocês, óbvio. Tem duas figuras, o substituto e o substituído, tá? Então, vamos supor, a indústria é o substituto tributário, né? O comércio, o distribuidor, o comércio varejista, o consumidor final, esse é o substituído, tá? Tributário. Então, aqui, letra A, substituto tributário. Não existe substituto provisório, substituto credor, substituto autônomo, irregular, nada disso, tá? Então, letra A, substituto tributário, nessa questão de número 8, tá bom? Então, pessoal, essa era a nossa correção da atividade avaliativa, tá? É uma atividade avaliativa
no meu entendimento, tranquila, tá? Em base no que foi repassado para vocês, no conhecimento de vocês, tá bom? Era só aplicar conceitos básicos para cálculo, tanto do lucro presumido quanto do ICMS, né? Sempre lembrando daquelas regrinhas que eu sempre friso com vocês, tá? Sempre fazendo assim, pessoal, não há erro no cálculo, tá? Importante dentro do planejamento tributário, que imagina você, por exemplo, nesse caso aqui do imposto de renda com adicional, você esquecer de calcular o adicional e mandar a guia para o seu contribuinte faltando R$19.900, né? E descobrir isso lá depois, já no segundo trimestre, ele teria que pagar aí uma diferença com juros e correções, né? Então a importância sempre de prestar bastante atenção na legislação, a questão das regras, né, de cálculo, os detalhes de cálculo, para se evitar qualquer tipo de problema nessa questão, tá bom? Então, pessoal, eu encerro aqui essa questão da atividade avaliativa. Eu vou evitar hoje passar um novo conteúdo, até porque eu passei bastante atividades para vocês me entregarem, né? Tem até atividade para entregar na quinta-feira. Não esqueçam de me entregar amanhã, quem não entregou ainda, a atividade relativa à legislação do lucro real e a atividade relativa ao ISS, que eu tinha passado acho que 2 semanas atrás, né? Para poder fazer a correção para vocês e lançar o vídeo de correção na próxima semana, tá? E como eu disse, amanhã então eu passarei uma videoaula a respeito do PIS/COFINS não cumulativo dentro do lucro real. Por gentileza, mais uma vez, pessoal, eu peço, não fiquem com dúvida. Nossa, Deus, eu não entendi a correção da número 1, na número 2. Me pergunte no privado, no grupo mesmo, pessoal. Vamos usar o grupo para fazer discussão mesmo da disciplina. No vídeo que eu vou colocar agora lá no YouTube, tá? Não fiquem com receio, gente. Não tenham medo, não fiquem acanhados, tá? Sempre a dúvida ela tem que ser sanada, tá bom? Façam sempre questionamentos, tá? E mais uma vez, disciplina a todos. Assistam a videoaula, por gentileza. Peguem a correção, vou colocar no SEI. Como eu disse, qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Uma boa noite a todos e meu muito obrigado.